E aí galera, meu nome é Jason e estamos aqui no 15º, isso mesmo, já são 15 vídeos, analisando e reagindo e, enfim, dando dicas das sinopses, ideias de mangás ou quadrinhos, enfim, livros, etc. Qualquer história que vocês fizeram e enviaram no meu e-mail. Eu recebi uma tonelada de histórias, então vamos lendo aqui, vamos começar logo para o vídeo não ficar muito longo. Primeira sinopse do dia, não tem título, vamos lá. Neste mundo todos nascem com marcas com o poder que vão ter. Alguns demoram para despertar, outros despertam muito cedo. A história vai acompanhar Yuji, um príncipe do reino de Crystallia, que nasceu com uma marca de gelo em seu pescoço. Sua mãe, quando ele era pequeno, morreu quando ele era pequeno, e seu pai havia desaparecido. Para encontrar seu pai, ele entra para os Cavaleiros Reais, que foi lá a última vez que teve notícia sobre ele, mas ainda não sabe controlar seu poder, por isso usa uma espada mágica para poder conter o poder dele. Tem algum tantinho aqui de erro de português, mas vamos relevar isso porque deu para entender a ideia da história, né? É um príncipe que nasceu com o poder de gelo, ele não consegue controlar esse poder muito bem, então tem uma espada que meio que ajuda a conter o poder dele para ele não, enfim, não liberar muito, enfim, não machucar ninguém, enfim. E ele está atrás do pai dele que desapareceu, que imagino que seja o rei, já que ele é um príncipe, e a mãe dele morreu. Tem um pequeno problema nessa história, mas daí você consegue contextualizar isso dentro da própria história, enfim. Porque se ele é o príncipe de um reino, a mãe dele morreu e o pai dele desapareceu, então ele não é um príncipe, ele é um rei. Porque, né? Se é um reinado, então você tem a passagem de poder para os filhos, né? A passagem de poder é hereditária. A não ser que ele não seja o único, né, herdeiro. Então ele tem um irmão mais velho que no caso está comandando ali o trono e ele é o segundo na linha de sucessão. Então o irmão dele virou rei devido à morte do pai, ao desaparecimento do pai deles e à morte da mãe. E aí sim ele pode entrar para a guarda e tal, enfim, ser o líder da guarda de repente, já que ele é o filho do rei. Nada mais justo do que ele ser uma espécie de líder da guarda ou algo do tipo, ou ter um cargo alto ali dentro e acabar indo atrás do pai dele. Então tem essa pequena questão na história que precisaria ser resolvida. Como eu disse, pode ser resolvida ou com o irmão, ou aí no caso ele tendo que, sei lá, meio que renunciar ao reinado, enfim, aí de repente, mas daí já muda completamente o mote da história e seria já toda uma trama de, sei lá, de responsabilidade, de fugir das suas responsabilidades, esse tipo de coisa. O que sim também daria uma ideia muito interessante. Daria pra fazer um mangá bem da hora com isso, sei lá, da história do personagem, porque a gente tem o conflito geral, né? O conflito geral que seria o pai desapareceu, o moleque quer ir atrás do pai. Mas a gente teria um conflito interno que seria de ele precisa assumir responsabilidade sobre o que ele quer fazer, não simplesmente tomar atitude porque ele agora tem um reino que está sob o comando dele e que ele precisaria cuidar e prover para esse reino. Então daria também um conflito interno no personagem, o que sempre acrescenta muito para qualquer história. Então se você vai fazer uma história, é interessante nunca pensar só no conflito global, né? Então, você tem um personagem e ele quer vingar porque mataram a mulher dele, então ele vai atrás de vingança e vai matar o cara e pá, e é isso. E aí você pensa, não, mas quais são os conflitos mentais desse próprio personagem? Tipo, se vingar é certo ou não é? Ou de repente, tipo, caramba, o que eu tô fazendo é certo? O que eu tô fazendo pra poder chegar nisso? Por quem eu tô passando por cima? As coisas erradas que eu tô fazendo pra chegar nisso? Então, criar um conflito interno na própria mente do personagem ou alguma coisa que envolva a parte mais psicológica do personagem para ele ter um crescimento ao longo da trama, o que se chama arco de herói, é arco de personagem, é o personagem começar de um jeito e terminar de outro, e eu não estou falando de ele começar no Super Saiyajin 1 e terminar no 5, estou falando de ele aprender alguma coisa, evoluir como ser humano, como gente, ao longo da história, faz sua história muito mais interessante do que simplesmente ter só o conflito geral do mundo, né, o conflito externo. Então, fica a dica, sempre acrescente na sua história um conflito externo, mas nunca se esqueça de um conflito interno, porque muitas vezes ele acaba sendo o fator que vai fazer a sua história ser muito mais empolgante de ser lida do que o externo. O externo tá lá meio que para ser bonito, enquanto o interno tá lá para deixar a história mais emocional. Próxima. O nome é Magos de Aço. Drake, um aldeão humano, né? A história é meio fantástica, naquele mundo meio Dungeons and Dragons e tal, D&D. Drake, um aldeão humano, ex-lutador de rua, tem a oportunidade de se tornar um mago após ter sua vila destruída e seus amigos e familiares mortos. Ele abraça a oportunidade e se lança
rumo a uma aventura em busca da última magia, aquela que poderá devolver tudo o que ele perdeu, mas antes ele tem que aprender a ler. Um objetivo bem específico. Eleanor, uma talentosa ex-maga, meio-elfo, após sofrer uma tragédia, resolve abandonar os livros e tornar-se uma mercenária que vive e morre pela espada, porém ela tem medo de se cortar. Clea, uma assassina... Nossa, viu mais uma tonelada de coisa, só vou ler esse começo. Clea, uma assassina de elite, Drow, elfo negro, resolve abandonar a vida sanguinária para se tornar uma sacerdotisa, porém sua ganância e sede de vingança são um obstáculo. Sem alternativas, esse trio será obrigado a unir forças, lutar contra o preconceito da sociedade e seus ex-colegas e provar para o mundo que nunca é tarde para ser o que você realmente anseia. Mas você realmente pode? Você realmente anseia aquilo? Entendi. Ele mandou mais uma tonelada de texto aqui e tem alguns até como fala? Spoilers da história, mas como eu disse, a gente vai se manter mais ou menos no mesmo padrão de texto para todo mundo para não ficar tipo um vídeo inteiro só para falar de uma sinopse de uma pessoa só. E, enfim, enquanto da outra, por ter um texto menor, eu acabo falando menos. Então, vamos tentar deixar aqui mais justo. Dá para perceber, assim, muito descaradamente, de que a história é baseada e, enfim, foi criada como se fosse realmente uma campanha de RPG, por conta de como você descreveu os personagens em relação à trama, porque cada um personagem tem um objetivo separado ali, entre aspas, e eles têm que se juntar de alguma forma. Então aqui a gente tem basicamente a descrição dos personagens e não a descrição da trama, do argumento da história, do que vai mover esses personagens adiante. Os personagens parecem estar bem desenvolvidos, é sempre interessante, né? Assim, você sabe disso, que um personagem ele tem que ter ali seus prós e contras, né? Como fala, suas qualidades e seus defeitos. Achei bem legal o cara não saber ler. Não sei como é que ele aprendeu as outras magias sem saber ler, mas eu acho que o ponto que está faltando aqui na história é, pelo menos para mim, talvez no outro texto que você mandou, né, tem mais uma porrada de coisa como eu disse aqui, esteja mais claro isso, mas seria qual é a trama central. O personagem principal, supostamente principal da história, que é o primeiro que você descreve, parece ter uma trama, uma história mais bem definida, né, de um objetivo mais bem definido, então ele quer ir atrás de uma magia que vai ajudar ali a restaurar a vila dele, enfim, alguma coisa desse tipo, enquanto os outros personagens não parecem ter uma relação direta com esse objetivo de achar essa última magia ou algo do tipo, o que me deixa sem muita alternativa de saber o que falar sobre como eles vão se encaixar na história. Você sabe já que os personagens eles têm pontos que não são favoráveis entre si, então que você tem que criar algum jeito de fazer eles cooperarem entre si, eles se ajudarem, e geralmente quando personagens eles não batem, né, a personalidade deles não bate, os objetivos deles não batem, você tem que colocar um objetivo em comum e geralmente fazer coisas no mundo, né, ao redor do personagem, meio que fazer eles seguirem juntos. O grande problema de fazer isso é que você corre um risco muito grande de fazer o seu personagem ser muito passivo na história. O que é um personagem passivo? É um personagem que a história move ele e ele não toma decisões grandes para mover a história, deixa o personagem muito mais reativo ao mundo do que o contrário. Então dá a impressão que aquele personagem que a gente está vendo, ele está sendo levado pelas coisas e ele não tem muita motivação. Então, vamos supor, um personagem ativo, que nem ele fala que ele está atrás dessa última magia. É o personagem que ele vai investigar, ele vai correr atrás, ele vai enfrentar os obstáculos para poder chegar até essa última magia. Quando você faz para poder unir personagens diferentes, você faz situações onde eles são caçados, onde essas coisas vão acontecendo ao redor deles que vão fazer eles se unirem, os personagens têm que reagir a essas coisas. E aí isso tira um pouco do protagonismo deles de tomar atitudes que vão impulsionar a história. Então, tentar equilibrar isso é uma tarefa bem difícil, mas que eu acho que dá pra fazer. Com certeza dá pra fazer. E que pode tornar uma história bem interessante juntar esses personagens assim. Como os personagens estão bem desenvolvidos, você já tem boa parte da história criada. O que falta aqui é realmente um objetivo em comum que una eles dentro desse objetivo e que seja importante igualmente para cada um, só que de maneiras diferentes, até por conta da diferença que cada personagem tem entre si. Vamos para a próxima. Há muito tempo antes da existência desse universo houve um outro, e antes desse, vários outros. Num eterno ciclo de criação e fim. Os seres responsáveis pela manutenção desse ciclo eram seres celestiais, uma espécie inteira de seres dedicada a recriar o universo sempre que necessário. Nascidos do planeta Esperança, retornavam ao planeta natal sempre que o caos começava a consumir o universo novamente, permitindo a existência de um outro. Até que um dia o equilíbrio entre a ordem e o caos se desestabilizou
iniciando uma guerra entre tais deuses, peraí, tá tudo meio junto, tais deuses e seus servos corrompidos, até que um dia a entidade suprema, a presença na sala vazia, permitiu o rumo dessa batalha, ao custo daquele universo e de todos os seres celestiais, com exceção de Seon Azals, milhões de anos, não sei o que é isso, milhões de anos de meditação. Depois, o caos que desejava consumir aquele universo voltou na forma personificada, despertando também o poder dos antigos deuses através de pessoas da cidade de Cronosório. Mesmo sem saberem o que aquilo significa, eles lutarão até que encontrem o responsável pela perturbação do equilíbrio cósmico. Certo? Nossa, que loucura. Assim, eu consegui entender mais ou menos, mas eu achei que você se empolgou para descrever todo esse mundo aí e acabou não descrevendo a história em si, a trama em si, quem a gente vai acompanhar. Nem toda história precisa da figura de protagonista dentro de um personagem específico e acompanhar ele ao longo da história. Você pode fazer uma história com múltiplos protagonistas, ou que, no caso, a cidade seja um protagonista e você está acompanhando os habitantes daquela cidade, sei lá, a cidade de Cronosório, por exemplo. O que ficou confuso para mim foi um pouco dessa relação de tipo... você tinha uma relação supostamente equilibrada entre o caos e a ordem, né? Esses deuses da criação. E aí, quando você desestabilizou isso, pelo que eu entendi, o que aconteceu foi que a ordem ganhou. Porque se o caos adormeceu e ele tá voltando, né? Ele saiu dessa meditação e ele tá voltando agora, então a ordem venceu e o desequilíbrio vem a partir da ordem e não a partir do caos. O que levaria uma discussão interessante sobre essa questão de caos e ordem, né? Então, tipo, de ele ser visto como vilão, mas tecnicamente, se o universo deve estar equilibrado, ele precisa existir em igual poder e força que a ordem, para que tudo esteja correto. Dentro disso, eu acredito que seja um plano muito gigantesco e muito mirabolante para os cidadãos de uma cidade defenderem, vamos dizer assim, esse universo. Quando fala que é tipo, pessoas da cidade de Cronosório, tipo, só pessoas daquela cidade especificamente foram chamadas para defender o universo inteiro, tipo, a gente está falando de uma cidadezinha, você imagina, sei lá, de Carapicuíba, foi porque é o primeiro nome que vem na minha cabeça, Carapicuíba querendo defender toda a Via Láctea, e aqui tá falando do universo, né? Nem uma galáxia, então toda a galáxia, tipo, fica uma coisa meio desproporcional em relação a nível de poder, né, do que eles podem fazer. Se for uma história mais focada por realmente um lance espacial e tal, eu acho que não precisaria deixar essa trama local de cidade. E sim, faz direto espacial, faz um grupo espacial que vai ter que ir enfrentar esse ser. Eu falo do espacial porque pelo design, ele mandou aqui um desenho, né? E pelo design do personagem me parece uma coisa meio espacial, assim, mas de uma forma mais realmente sci-fi, mais futurista. E aí eu acho que poderia realmente sair totalmente da trama e deixar a trama mais global, uma trama maior, então uma coisa meio parecida com Mass Effect, por exemplo, também envolve um lance de renovação ali e tal. De repente até Mass Effect foi uma inspiração sua, posso estar pensando aqui, com base na história que você mandou. O que eu diria é, mesmo que uma história não precise necessariamente de um protagonista, a figura dos personagens são fundamentais em toda história. Você não tem como, porque a gente se identifica com os seres humanos, a gente se identifica com outras pessoas. Então, mesmo quando a gente vai fazer uma história sobre um cachorro, sobre alguma coisa assim, a gente atribui emoções humanas àquele cachorro. Então, dó, pena, felicidade, tristeza, enfim, todas essas coisas a gente vai atribuindo às outras coisas. Às vezes a gente atribui isso até a objetos. Então, você pega uma história, sei lá, Toy Story, são brinquedos, mas são brinquedos que a gente acaba colocando emoções humanas neles para a gente poder se identificar, poder sentir empatia por eles. Porque se eles fossem criaturas inanimadas, a gente não sentiria nada e a história perderia completamente o sentido. Então, ainda que você não tenha um protagonista que vai guiar a história, desenvolva muito bem todos os personagens que você quer trabalhar como protagonistas da história, como os personagens que você vai mais mostrar ali, né, quem são os personagens principais da história, para que o leitor se apegue a eles e tenha algo com que ele possa sentir empatia, enfim, sensibilizar. Porque se você tira esse fator, o fator de emoção da história, a história fica basicamente só porradaria e, enfim, ela perde totalmente o sentido de ser. Você perde a emoção que você sente ao ler uma história, que é o grande tchan de se ler uma história. Vamos para a próxima. Tá, a pessoa mandou só o título. Tá. Agora eu que entendi.
No corpo do e-mail, a pessoa mandou só o título e, e como que é o nome? No assunto do e-mail, ela mandou a sinopse inteira. Maravilhoso. Enfim, vamos lá. Há muito tempo existiam deuses, depois de tempos agora vão despertar. Quem fez eles se levantarem? Um tempo de conflitos que só talvez Satoru Chiba pode resolver isso. Ele é a representação da própria natureza em forma humana. Deuses egípcios, deuses gregos, kitsunes, deuses nórdicos, romanos e japoneses, luta, conflitos e cúmplices terão nessa história. Ok. Parece uma história muito megalomaníaca, muito mirabolante e toda vez que você faz uma história muito gigante, muito mirabolante, eu não estou falando nem de quantidade de capítulos, estou falando de ideia mesmo. Igual a que eu acabei de ler, que o cara tem que salvar o universo e tudo mais. Existe uma coisa que precisa tentar muito, que é deixar a história pequena. Então, não falar, se o roteiro é muito megalomaníaco, se os conflitos são muito megalomaníacos, tudo é muito megalomaníaco, com deuses e o escambau e enfim, o que você precisa fazer é aquilo que eu disse na última sinopse, agora há pouco, trabalhar os personagens, trabalhar suas motivações, porque se você não se importar com esses personagens, se você não se importar com o personagem que tem um conflito com a mãe, sabe? Uma coisa mega pequena comparada com deuses de todas as mitologias possíveis e inimagináveis na Terra. Você coloca isso e fala, nossa, pra que serve essa droga desse conflito? Mas esse conflito é o que torna aquele personagem humano e que faz a gente se identificar com ele. Porque a gente não se identifica com o personagem que está lutando contra deuses, porque ninguém aqui nunca lutou contra um deus. Mas a gente se identifica com um personagem que de repente perdeu um amigo, que fez uma besteira no passado e que agora quer repensar essa besteira porque ele se arrepende do que ele fez. Esse tipo de coisa a gente consegue se identificar com muito mais facilidade. E se identificando com o personagem, a gente torce por ele com muito mais facilidade também. Então tem muitas vezes que a gente vê um filme e a pessoa fala, putz, mas eu tava querendo ver lá o Godzilla batendo nos outros monstros gigantes, não queria ver a família que estava se separando. E geralmente quando a pessoa fala isso, a culpa é que o filme não conseguiu fazer essa trama interna ser boa o suficiente a ponto dele se importar com ela. O problema não é a trama estar ali ou não, é como ela foi abordada. Porque nos maiores filmes, o que a gente se importa no final das contas são com as tramas internas. Então a gente não se preocupa tanto com como um exército vai enfrentar o exército de Sauron. O exército dos humanos e dos elfos vai enfrentar o exército de Sauron. A gente se preocupa com como o Frodo, que é tipo um ser tão frágil, né, uma criatura tão frágil, vai conseguir enfrentar tudo isso, sendo que a qualquer momento ele pode sucumbir ali pro próprio anel, para a influência do anel. Então é uma trama muito menor, é um conflito muito menor, um conflito quase interno do personagem. Quando o Boromir se sacrifica para salvar todo mundo, o lance que tá ali, que faz aquela cena ser tão grandiosa, é que ele quase sucumbiu ao anel, à força do anel, e ele deixou aquilo quieto e ele conseguiu superar isso para ajudar eles e deixar o orgulho dele de lado, o orgulho humano dele de lado, para poder ajudar eles a cumprir um objetivo maior. Então é uma trama interna. Opa, bati no microfone. É uma trama interna dentro do próprio personagem. E isso faz aquela cena ser grandiosa. Não é só o fato de ele tomar várias flechadas e deixar o povo fugir enquanto ele está ali enfrentando. Isso também, mas sem o background, sem toda essa questão de ele já ter quase sucumbido à força do anel. Vai quebrar tudo mesmo? Ele ter quase sucumbido à força do anel e ele ter conseguido rejeitar isso e tomar uma atitude melhor, uma atitude mais positiva, uma atitude mais heróica, é o que faz aquela cena ser mais grandiosa e mais impactante. Então, você quer fazer um roteiro megalomaníaco, onde o cara vai enfrentar Deus e o mundo e os seres mais poderosos do universo? Coloca ali conflitos internos, torna ele humano, torna aquilo, porque aquilo vai ser o tempero que vai fazer a comida ser saborosa. E não só ali um estrogonofe com um monte de coisa e tal. Sem o tempero ela fica sem sal e fica só bonito de ver e de mostrar no Instagram. Acho que dá pra ler mais uma, vamos tentar ler mais uma. O nome da história é Inha. Um jovem que vê seu pai morto em sua frente tentando salvar um homem que injustamente estava sendo açoitado. Aqui não tá com C cedilha, aí pareceu acoitado. Ah, coitado. E em todo o período de sua vida vê somente as pessoas se lembrando e praticando o mal. Ele decide fazer de sua vida um experimento. Pelo medo de ser apagado como seu pai da história, ele decide fazer o mal para que as pessoas se lembrassem dele, mesmo que não fosse por algo bom.
Porém, existe outra pessoa, aquela que foi cercada de coisas boas e que conseguia ver o bem sendo lembrado. Que conseguia ver que sempre existiu o bem em cada um. Quando ele descobre que existe uma pessoa que faz o mal simplesmente por fazer o mal, ele se enfurece e decide acabar com a raça dessa pessoa. Nossa, muito boazinha. Essa é a aventura de Kai e Ike. É muito complicado sempre que a gente coloca a história no preto e branco, mas eu gostei de uma possível discussão que dá para abordar nessa história, exatamente quando você coloca que quando uma pessoa que só vê o bem, que pratica o bem, tenta praticar o bem... Minha gata agora tá tentando descer. Parem de bagunçar. Aqui, ó, a safada. Quando tem uma pessoa que só faz o bem, vê o bem e tudo mais, e aí, ao ver uma pessoa praticando mal, ela decide matar essa pessoa, quer dizer, matar é muito bem. É exatamente isso que pode gerar uma discussão muito interessante sobre o que é bom e o que é mal de verdade. Sobre o que é considerado bom e o que é considerado mal, e de que as pessoas que estão fazendo o bem, às vezes, elas não estão necessariamente fazendo bem, elas podem estar fazendo mal aos olhos de outra pessoa. Ou ela está tomando atitudes negativas para um suposto bem maior, aquele famoso fim justificam os meios, que é uma discussão bem interessante. Então eu acredito que dentro dessa história cabe muita discussão filosófica interessante que dá para pôr nisso. A sinopse ela ficou meio confusa, o jeito como você escreveu. Eu torço para que você consiga trabalhar essa história de um jeito mais profundo, mais filosófico. E eu realmente aconselharia você a pensar muito bem isso. Escreve bastante, escreve os pontos de cada personagem, porque é uma história que ela tem um pano de fundo muito rico para discussão, e eu sinto, particularmente, que seria um desperdício perder ela em socos e chutes, em um personagem batendo no outro. Eu acho que ela gera margem para uma discussão muito maior. Tem um mangá chamado Zetman, que eu particularmente sou muito, muito fã, e ele trata mais ou menos sobre isso de alguma forma. Enfim, é mangá, é um negócio gigantesco, tem, sei lá, 30 volumes de 200, 300 páginas cada, mas essa discussão ela se dá mais ou menos ali antes do volume 5, 6, então vale muito a pena ler, vale muito a pena mesmo, que eu acho que iria te ajudar muito a ter uma visão a mais sobre essa história que você está criando e como abordar ela de uma outra forma que talvez você não pensou ainda. Enfim, é isso, essas foram as sinopses de hoje, espero que você tenha gostado do vídeo. Caso você queira, você esteja fazendo história e queira aprender a desenhar ainda, não aprendeu, né? Fala, eu queria fazer um mangá, mas eu não sei desenhar, sei só criar história. Tem o meu curso grátis de esboço para ensinar os primeiros passos do desenho para você. Você se inscreve, o link está aqui na descrição, é só digitar o seu e-mail e pronto, você recebe lá no link para você acessar o curso e o curso é grátis. Agora, se você quiser uma coisa mais forte, mais detalhada, um negócio que vai realmente te ensinar a desenhar aí num nível profissional, então tem o link aqui do curso Método Funarte aqui na descrição também. Ele é baratinho, ele custa acho que R$97 por aí, e você consegue já ter ali uma base muito grande para começar a desenhar seus próprios personagens, né? Você vai aprender ali como que os desenhistas profissionais fazem os personagens deles, e com isso você consegue tomar como base para fazer os seus próprios personagens para as histórias que você mandou aqui. É isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou!